Eu falo que é girar os pratinhos, né? A gente tem ali o do trabalho, relacionamento, saúde, finanças. E principalmente você ser disciplinado com a execução. Se você não está conseguindo sair para almoçar ou comer com a sua família, é porque você talvez não esteja priorizando as coisas corretamente. A gente chega e pensa tanto só ali no lado profissional que a gente acaba esquecendo da vida pessoal. E quando a gente olha, é sem querer realmente. Virando a Chave, o podcast que impulsiona a comunidade de corretores. Fala pessoal, olha nós novamente aqui, mais um episódio espetacular desse Virando a Chave. Super animado hoje com duas convidadas mega especiais, mas hoje o tema é diferente. Hoje eu vou começar mais leve, mais relaxado, que hoje a gente vai falar sobre saúde no trabalho e produtividade. Tu é de Passos, direto de Salvador, corretora há 2 anos na MRV, espetacular, muito obrigado, seja bem-vinda. Obrigada. Alessandra Filippini, também especialista no tema, vai nos ajudar há mais de 25 anos e eu vou começar com ela porque ela, em 1995, decidiu mudar a vida dela e morar na Praia do Forte, eu já virei fã dela aqui. Conta pra gente, não sobre a Praia do Forte, porque todos nós somos fãs, mas como é essa virada de chave de largar a carreira, mudar a vida, dar umas viradas, e quantas mais viradas na vida você já deu? Vamos lá. Eu trabalhava no mercado financeiro, advogada na área jurídica, direito internacional. E estava tudo muito lindo na carreira, mas eu vi que tinha ali algo de qualidade de vida já na época que eu não estava gostando. E aí resolvi fazer essa primeira virada. Em 95 eu saí da minha carreira, que era muito promissora, e fui para Praia do Forte buscando essa qualidade de vida. E aí, primeira virada de chave, mas a gente quer mudar, mas a gente vai junto e os condicionamentos e comportamentos também. Então, demorou para eu conseguir essa qualidade de vida que eu buscava. Fiquei lá por 9 anos e depois foi quando eu comecei a repensar a minha carreira, que estava indo também muito bem, meu negócio estava indo super bem, ganhava já mais do que o banco, mas eu comecei a me questionar por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E aí foi a minha segunda virada. Eu vendi tudo, minha casa, minha empresa, minhas coisas. Fiquei com uma mochila e fui fazer um semestre sabático. Fui para 24 países, entre Europa, África e Ásia. E ali que eu comecei a ver que o que eu queria era desenvolver pessoas. Eu queria ajudar as pessoas. E nessa viagem eu entendi que a minha busca era fazer as pessoas felizes, elas estarem melhor com elas mesmas e com o trabalho. Quando eu voltei para o Brasil, eu encontrei a metodologia que eu uso hoje. Eu acho que era uma busca interna também minha de mudança e dessa busca também de felicidade, de realização. E eu encontrei as escolas do The Rose Method, que é um método de qualidade de vida, de desenvolvimento humano, que já existe há mais de 60 anos, e como aluna eu vi o quanto eu estava me transformando, tanto em produtividade, em saúde, em felicidade, em qualidade de vida, e eu vi que ali era uma ferramenta que eu poderia ajudar as outras pessoas nesse desenvolvimento integral. E me tornei, então, professora em 2008, 2009, fiz a formação. 1 ano depois, eu assumi a diretoria da escola a qual eu estava associada, que era em Alphaville, onde eu morava na época. E em 2018, eu comprei a escola. Que legal. E hoje eu tenho a escola do The Rose Method Alphaville, que com pandemia se expandiu, hoje está online. E aí nós temos vários professores, instrutores e mentores agregados. Então, é uma plataforma de qualidade de vida e desenvolvimento das soft skills. Então, tem toda essa parte da produtividade e da saúde juntas. E é quase 24/7, porque tem pessoas do mundo inteiro que dão as aulas ao vivo. Então, a pessoa... Quase um streaming, sim, que você entra ali, on demand, entra, mas tem um professor ali para te acompanhar. Tem uma outra empresa, que é a Mentorias dentro de empresa, buscando também levar a liderança humanizada, levar a saúde dentro das empresas, através da mudança de comportamento e mindset do líder.
E fora isso, eu tenho um trabalho dentro do IVG, que é um instituto voltado para liderança, empreendedorismo feminino. Que legal. Muita coisa e tudo a partir de uma virada de chave que faz a gente repensar, né? E aí, Tued, eu vou te perguntar, você é feliz como corretora? Muito. Foi o que me fez querer escolher a área. Sou muito realizada. Eu brinco que eu realizo os sonhos das pessoas e estou muito realizada também realizando os meus sonhos através da corretagem. Então, muito feliz e muito satisfeita. E acho que esse é um negócio que eu dificilmente, Alessandra, eu vejo corretor infeliz. Claro que muito é difícil de... Mas quando eu encontro as pessoas que brilham os olhos, e a Tued está brilhando aqui, a Alessandra está vendo aqui, isso nos dá uma alegria demais, porque acho que é essa felicidade e liberdade. A gente teve um papo em um dos episódios falando exatamente sobre como o corretor se apoia, como o corretor se colabora entre eles, e isso permite uma qualidade de vida. É verdade ou não? Sim, a MRV ela traz bastante isso, esse acolhimento. Hoje eu gosto bastante disso, é uma das coisas que eu comento bastante lá no trabalho, é esse acolhimento, como todo mundo se dá bem, como todo mundo tenta se ajudar, né? Claro que tem a competição normal, né? A gente tá ali, venda, mas como todo mundo ali tenta se ajudar e como a MRV sempre procura trabalhar isso e deixar a gente em um ambiente muito agradável, né? Sempre reconhecimentos e tudo mais. É bastante acolhedor. Que legal. Você falou em ambiente, e aí eu queria perguntar para a Alessandra. Alessandra, os ambientes ao longo da sua carreira, e acho que você agora está mais imersa nessa parte de desenvolvimento de líderes, os ambientes jogam um efeito importante na qualidade de vida das pessoas. Você acha que depois da pandemia melhorou ou piorou? Bom, nós temos os dois pontos ali, né? Piorou porque hoje tem uma pressão por performance muito grande e tem negócios que se deram super bem durante a pandemia, mas também tiveram vários outros que tiveram muitas crises. As pessoas também sofreram muito, não só no trabalho, mas pessoalmente. Então, tem essa exacerbação da produtividade, da performance. Por outro lado, já tem um pouco mais de consciência, que até pouco tempo, e até um pouco antes da pandemia, não se falava. Então, mas ainda é muito tímida essa mudança nas empresas. Fala-se muito, mas eu vejo que age-se pouco. Sim. Agora, o ambiente, sem dúvida, tem um papel muito importante na performance e na saúde das pessoas, dos colaboradores. E os relacionamentos, que você perguntou para a Tued, também. Quando a gente fala em produtividade e saúde, tem o estudo mais longo da história de Harvard, mostra que o mais importante para o indivíduo, para a saúde, para a felicidade e realização, não é o quanto ele ganha, não é a fama, mas sim a felicidade provinda dos relacionamentos. O quanto o relacionamento, e não é quantidade, é qualidade. Relacionamentos de qualidade duradouros. E aí eu vou tocar num assunto super espinhoso aqui, que dá até medo de tocar. A gente vai embora. Mas eu acho que o ponto e na corretagem isso quase não existiu, e a gente não pode falar isso muito abertamente, mas é o famoso home office. Claro que o home office é muito legal, então acho que essa liberdade de você ter flexibilidade é bom, mas você perde exatamente o que você falou, o relacionamento interpessoal, essa conexão que você estabelece. Como é que é isso no mundo do corretor, Tued? Eu não vejo o home office positivo para o corretor. A gente precisa ter essa relação, até porque o cliente está comprando um apartamento numa bicicleta, né? Então, ele precisa ter essa relação. Eu costumo dizer que a gente é uma loja, né? Eu aprendi isso quando eu entrei na MRV. Então, o corretor é uma loja. Eu tenho que abrir minha loja. Então, eu só abro minha loja quando eu estou no stand. Então, você consegue se concentrar mais, você consegue trazer o cliente para a loja, para você ter um relacionamento, para você conversar com ele, encantar, porque a MRV te dá toda essa estrutura, questão do decorado virtual, o decorado físico, né?
os materiais de acabamento que você tem no stand. O stand traz um local muito aconchegante, a questão do sofá, o coloridão, que eu gosto muito. Então, assim, é muito bom o cliente ter essa experiência. Então, o home office, para mim, ele não é positivo, realmente. Eu realmente gosto de ir para a loja, abrir minha loja, o que é que eu vou mostrar hoje para o meu cliente aqui, como é que eu vou encantar o meu cliente, como é que eu vou me vender para o meu cliente, né? Porque eu não vendo só a MRV, eu tenho que vender a minha imagem também. Então, quando você está na loja no dia a dia, está ali postando no Instagram, que hoje é uma rede social, que é a ferramenta hoje para o corretor, acredito bastante, né? Então, assim, quando eu estou no dia a dia na loja, eu posto, então você dá uma segurança para o cliente de estar te passando a documentação, ele vê já, é uma confiança que o cliente cria, porque infelizmente, né, a gente sabe aí dos golpes que tem, então o cliente está vindo ali tudinho, tudo direitinho, acaba passando toda essa credibilidade. Então, para mim, o home office não é válido. E aí eu volto para a Alessandra, né? Adorei seu exemplo da abrir a lojinha. Gente, corretor que se não abriu a lojinha, abra já, hein? Alessandra, e no resto? Porque essa é uma discussão meio espinhosa. Porque acho que o mundo comercial, do mundo de corretor, acho que a tua foi perfeita. A conexão entre cliente e corretor é fundamental. O cliente aposta no conhecimento do corretor. A decisão de compra de um imóvel é a decisão de uma vez na vida, talvez duas. A gente não compra, não é que nem a bicicleta, não é que nem um sorvete ou qualquer outra coisa. É uma decisão muito difícil. Então, ter essa empatia, essa conexão com alguém que vai te facilitar esse momento é fundamental. Mas e o resto? Deixou de ser importante no resto? Pois é, não tem sido um grande desafio nas empresas isso, né? É um desafio atual das lideranças. E, ao meu ver, o caminho é o híbrido não todos, tem coisa que tem que ser presencial, tem coisa que online funciona super bem, mas eu acho que, em geral, o híbrido é um bom caminho. E, independente do formato, precisa-se ter esses momentos de conexão, criar. Isso que é importante. Então, seja indo para o stand, eventualmente não é todo dia, mas ter momentos de ir, ter momentos com os liderados para fazer um café, ainda que esteja... Hoje em dia tem gente no mundo inteiro, você não consegue reunir, né? Eventualmente, uma vez por ano, você vai fazer um evento na empresa. Mas o que você pode fazer é o momento do cafezinho, do happy hour, que antes de você sair, efetivamente, você vai conectar você e a sua equipe para falar nada, para falar sobre si, para um falar do outro. Isso é importante gerar. Eu acho que essa troca tem sido perdida nas conexões que você não está mais. O seu momento do cafezinho é um exemplo perfeito, porque o brasileiro é um povo que gosta do cafezinho, gosta de trocar ideia, falar sobre o fim de semana, falar sobre amenidades no cafezinho. É até o momento também de o corretor fazer a troca de informações, né? Demais. O que é que você pode... O que é que eu posso ouvir de você que você vai agregar para o meu atendimento? Então, a gente sempre tem alguma coisa. Esse cliente foi dessa forma aqui, meu cliente foi dessa forma, e você trocar ali as figurinhas mesmo para agregar no seu atendimento, que a gente está sempre aprendendo, né? Adorei seu ponto. Então, vou sair agora já do home office, que acho que foi boa, e vou para a colaboração, porque a gente falou de competição, você trouxe o ponto de competição, o espaço do corretor é meio competitivo. E eu sou completamente o oposto. É claro que de vez em quando tem algum tipo de competição, mas quanto mais a gente poder fomentar a colaboração, o compartilhamento, essa é a nova era, né? Eu acho que é a nova era de você doar um pouco do que você tem em benefício do outro crescer e talvez ganhar sem esperar alguma coisa em troca. Pode ser que outras coisas venham em troca, não naquele momento. Eu queria escutar, você falou no cafezinho, a gente compartilha boas histórias. Você está vendo isso? Você está vendo essa mudança dentro desses 2 anos que você está? Você está sentindo essa mudança de postura? Sim, na verdade eu não era da área da venda, né? Área completamente diferente, sou da área da saúde e me encontrei na corretagem na pandemia. Então, me apaixonei, foi a questão mesmo do realizar sonhos, né? De você ajudar a pessoa a estar assim, realizando o que muitas das vezes vai ser o único momento da vida dele, a conquista ali da vida dele, né? Então, sim, tem melhorado bastante. Na empresa hoje, uma das coisas que me motiva demais a ficar na MRV, que eu amo a MRV, é essa questão mesmo. A gente tem
claro que tem a competição. Isso é normal e é saudável. Acredito, até dentro de um limite. Né? Então, assim, é normal. Mas, hoje mesmo, eu sou coach lá na minha regional. Então, quem está entrando, quem é novo, eu troco, eu paro, eu sinto ali, eu vou ensinar, eu vou procurar agregar de alguma maneira para que aquela pessoa também venha brilhar, porque o sol brilha para todo mundo, tem espaço para todo mundo. A competição que eu digo é aquela competiçãozinha saudável assim, e aí, esse mês vai ser quantas? Quanto vai ser esse mês? Vai virar black? Então, nesse sentido. Mas nada, vejo muito melhor essa questão de não estar atropelando ninguém, né? Ninguém tentando passar por cima do outro, nada disso, que aí também já não já não considero uma competição, né? Já acho que esse é um desvio de caráter. Eu acho que essa é uma mudança legal, porque são mercados que foram muito competitivos e que estão se abrindo para essa colaboração. Você tem visto isso também, Alessandra, de uma forma mais genuína ou ainda é meio superficial? Também, mais uma vez, a gente tem a conscientização e um caminho para que isso aconteça. Ainda tem muitos ambientes que são tóxicos. Eu trabalho já com empresas que já estão abrindo a cabeça para uma cultura mais humanizada, de colaboração, de crescimento, e inclusive empresas com empresas. Mas aí a gente vê que tem empresas que nem buscam esse desenvolvimento, que ainda são ambientes muito tóxicos, muito focados só em resultados e não em pessoas. Mas a parceria, não tem dúvida que é algo que vai gerar recursos para todo mundo vai ganhar com isso. E até nesse sentido do propósito, hoje as empresas com propósito, elas vão ter mais visibilidade e vai ter a colaboração dos próprios colaboradores, a colaboração dos colaboradores, mas porque eles vão comprar aquela ideia. E aí você tem esse trabalho em conjunto, porque todo mundo está visando o mesmo objetivo, o mesmo propósito, abraçaram aquilo. Sim. E acho que eu gosto demais do tema de propósito. Eu já contei essa história algumas vezes, mas eu vim para a MRV e escolhi a MRV também pelo propósito, que eu acho que tem um negócio muito verdadeiro. Mas muitas vezes ele é mais uma palavra de marketing, menos uma prática real. Onde é que ele deixa de impactar acho que na qualidade de vida, nessa conexão do corretor, do profissional, daquela pessoa que está lá com aquela empresa, e vira superficialidade, vira menos genuíno e muito mais só uma forma de cativar a equipe. Aí tem que ter uma cultura forte dentro da empresa, onde a liderança, principalmente, tem que abraçar esse propósito e relembrar o tempo todo que ele existe. Então, por que nós estamos aqui e quais são os nossos valores? Isso vai permear todas as decisões internas da empresa. E tem que cultivar, como qualquer coisa, né? Você tem que ficar ali relembrando, não colocar, que lindo, vamos vender botar isso no marketing. Né? Esquece, nem na parede tá mais, né? Tá na gaveta. Mas é relembrar. Eu tive contato com uma equipe que antes de qualquer reunião de decisão, o que eles repassavam era o propósito e os valores da empresa, em todas as reuniões. Porque a partir daquele propósito e daqueles valores, eles iam decidir todo o resto. Perfeito. Porque se não tivesse alinhado aquilo, não fazia nem sentido discutir. Então, isso é uma coisa que também relembra a todos o porquê que eles estão ali. Te relembraria sempre o porquê que eu vim para a MRV, né? Por que eu cheguei até aqui. Então, você está alimentando o tempo todo. Porque senão, claro, nas decisões problemáticas do dia a dia, se perder isso é muito fácil. E fica frágil, né? E aí, Tued, esse negócio de realizar sonhos de pessoas é muito legal. Sim, muito. E você acha que move montanhas? Com toda certeza. Quando a gente fala, né? Eu falo muito com meus clientes, é um trabalho em conjunto, né? Eu tenho que acreditar em você tem que acreditar também que vai dar certo e a gente buscar ali pelo tão sonhado primeiro AP, né? Sem dúvida. Na maioria das vezes hoje, a MRV já nem traz tanto só essa questão do primeiro AP, né? Tem que estar quem está querendo também dar aquele up, né? Tá melhorando, né? Então, é muito interessante. Você falou da questão do colaborador, eu queria trazer essa questão da MRV quando ela traz isso, tá?
tô falando muito dessa questão porque é uma das coisas hoje que me prende muito a MRV. De coração mesmo. Eu sou muito apaixonada pelos meus líderes, do diretor, né, do Nordeste, para minha gestora, para minha gerente, para todos os meus líderes. Eu sou muito apaixonada. Então, é uma questão mesmo de como eles tratam, né, como eles fazem a gente se sentir em casa. No ano passado, foi um cenário muito difícil para Salvador, acredito que você saiba, né? E eu me mantive ali, vendo muita gente assim, sair, né, ali, e eu falando, não, eu quero aqui porque eu me sinto em casa. É essa questão da qualidade, sabe? Da qualidade de vida, de como eu me sentia bem naquele ambiente, de como o pessoal me fazia me sentir muito bem e eu vestia a camisa da empresa e falar, não, é aqui que eu quero. Eu me sinto tão bem aqui, que é isso aqui que eu quero seguir, e é essa empresa que eu quero vestir a camisa, ser o sangue verde, né? Como a gente costuma falar. Então, acho bem interessante. Isso é super raro ultimamente, né, Alessandra? A gente escuta. Eu adoro, e acho que a gente tem feito o máximo possível, porque a gente gosta desse ponto, mas a gente não vê mais essa expressão vestir a camisa, ela meio que ficou démodé. E eu não sei se você tem circulado mais no mercado. Existe ainda essa conexão empresa, a qualidade de vida, o que é propiciado e conecta as pessoas de fato com as companhias? Hoje tem muitas empresas pensando em criar comunidade. Então, aí sim, você vai ter pessoas, colaboradores, fãs, os brand lovers, que vai vestir a camisa e vai ali, qualquer coisa que depois a empresa tenha de algum problema que eventualmente pode surgir, até de marca, de nome ou de um produto, acontece, mas você tem pessoas ali que vão defender, porque vestiram a camisa. E a gente tem, sim, até nós estávamos falando antes, né, sobre as gerações, que eventualmente tem as gerações que já... Então, eu tinha um aluno na escola que ele chegou para mim jovem, e aí ele veio e falou assim, nossa, estou precisando mudar já de emprego, faz muito tempo que eu estou aqui. Eu falei, né, no emprego, né? Eu falei, quanto tempo? Nossa, já vai fazer 1 ano. Aí, nossa, como é diferente. Então, também tem essa geração que está muito volátil, né? Mas acho que tende a mudar. Né? Também, dúvida. Como a gente estava... E aí, falando um pouco para essa comunidade enorme de corretores que nos atende, porque é MRV, mas acho que é mais importante até para todo o mercado, na linha da colaboração e compartilhamento, quais são as ações, e aí pegar um pouco da experiência das duas, que fazem com que o clima fique legal, que vocês já deram um monte de pista aqui de qualidade, de líderes, a liderança, o ambiente, mas o que é o ponto de atenção para o corretor que é autônomo, que ele está buscando se conectar, o que ele tem que buscar? Hoje, o que o corretor tem para ser um bom corretor? Para conectar com a empresa, o que ele tem para se sentir acolhido, para se sentir engajado com uma companhia. Conta bastante a questão do ambiente, dos líderes, do propósito da empresa, o que é que a empresa traz. Então, a empresa traz bastante isso da questão do sonho, né? Do meu primeiro AP, a virada de chave. Então, assim, o propósito da empresa tem que estar muito relacionado com o que você está buscando, né? O que você acredita. No caso, eu quis me tornar uma realizadora de sonhos. E automaticamente se junta com o propósito da empresa, que é realizar a conquista do primeiro AP, realizar o grande sonho. Então, tem que estar alinhado isso, a questão do propósito, seus líderes, o ambiente do trabalho, isso conta bastante. Para somar o que você falou, que eu acho que é por aí mesmo, tem uma coisa que é bem importante, que é apreciação. Então, fizeram estudos e mostraram que mais do que reconhecimento é você apreciar o outro. Então, se eu sou sua líder, chegar, falar, você não bateu a meta esse mês, você sempre bate, o que aconteceu? E não só reconhecer porque ela bateu a meta, saber por que não bateu a meta. E isso faz com que cria esse engajamento, esse vestir a camisa. Então, uma preocupação coisa genuína com a pessoa. Acho que é muito legal esse ponto que você traz. E eu acho que esse é no mercado que acho que a Tued é um bom exemplo, porque ela diz que ela é coach, acho que ela gosta de ajudar aos novatos que estão começando, mas a gente vê momentos de altos e baixos. Esse é o mercado que você tem momentos que você está em cima
E tem momentos que você, invariavelmente, vai estar embaixo. A grande briga é que você consiga ter uma estabilidade. Mas é muito difícil. E a pergunta é, como você, um profissional competente, e aí, Alessandro, falo com você, porque muitas vezes a alta performance, e voltando para a performance, gera cobrança. E a cobrança muitas vezes gera individualismo. E aí, quando não dá certo, ele diz assim, quem me ajuda? E aí, como ele nunca soube estender a mão, fica difícil. E esse processo? As pessoas estão estendendo a mão. Como você recomenda para que esse corretor que passa por dificuldade, muito bem sucedido, mas que por vezes passa dificuldade, como ter essa humildade de estender a mão? Já fica a dica, já começa agora, antes de ter problema, né? Melhor. Porque, claro, se você foi muito individualista, vai ter um momento que você está lá no topo, mas você está sozinho ali, né? Então, isso é, acho que mais um fator do porquê ter colaboração. Porque você não vai chegar, você pode até chegar sozinho, mais rápido lá, mas com outras pessoas você vai mais para frente ainda, já se fala isso, né? Você pode ir ou mais rápido ou mais longe. Então, já construir essa base de pessoas e para a saúde mental, para a performance, ter pessoas, relacionamentos, de novo a gente volta a isso, é importantíssimo. Então, não deixe de fomentar essa rede de apoio, seja no próprio trabalho ou em casa. Porque vontade de ter muita performance, o que eu vejo, inclusive, de líderes muito grandes e muito bons e de sucesso, quando eu vou dar mentoria para esses líderes, a parte capenga é relacionamento. Porque tem que produzir mais e, às vezes, a pessoa não faz nem porque não gosta da família, muito pelo contrário. Faz isso pensando na família, porque eu tenho que produzir mais dinheiro, porque eu tenho que trazer mais em casa. E aí esquece de estar junto, do momento de qualidade. Então, dividir as conquistas, mas dividir também as frustrações, os medos. A vulnerabilidade é uma habilidade do líder do futuro, do profissional de sucesso. Então, treinar isso, se colocar para as outras pessoas, o que deu certo, o que não deu. Você falou, a gente até comentou isso, né, mais cedo, falando, né, que a gente chega e pensa tanto só ali no lado profissional que a gente esquece, a gente acaba esquecendo da vida pessoal, e quando a gente olha, é sem querer realmente, porque a gente está pensando no melhor para a nossa família. No caso, eu mesmo tenho um filho de 5 anos, foi o que me motivou, né? Entrar na MRV também, é minha motivação diária, meu filho. Sim. E aí, o que é que aconteceu? Chegou um momento que eu tava, não, eu tenho que fazer o melhor para ele, eu tenho que dar o melhor a todo momento, e eu esqueci de simplesmente ele falar assim, mãe, tem 5 anos, eu tô querendo estar com você. E aí é onde entra a questão de você ter esse equilíbrio. É um conselho até, tá? Eu estava comentando com ela a questão da gente fazer um investimento na gente, né? Então, eu procurei um momento agora desse ano, comecei a terapia, né? E aí, às vezes, a pessoa, isso é besteira, vou gastar dinheiro. Não, você está investindo em você. Porque se você não tem a sua saúde mental ali, se você não está bem emocionalmente, você vai deixar de ser produtivo, porque uma hora a conta chega. Sem dúvida. Né? Então, você tem que manter esse equilíbrio. E foi um momento até que eu vim perceber que não estava indo bem essa relação dos dois, porque eu entrei em 2021, entrei em fevereiro, finalizei o ano sendo a melhor do ano. Até também comentei com ela lá fora da questão que quando eu entrei em fevereiro, estava tendo o reconhecimento da MRV, e aí o pessoal só tinha homem no pódio. E ela trouxe até que ela trabalha essa questão feminina, e eu levanto muito a bandeira feminina. Eu falei, final do ano eu vou estar ali, vai ter uma mulher nesse pódio. Aí o pessoal, é mais difícil, mas eu vou conseguir. Né? Então, eu vou conseguir, eu vou correr atrás. Virou um objetivo. E né? É importante, e né? finalizei o ano como não esperava ser a primeira, mas graças a Deus terminei como a primeira. E aí eu trago muito essa questão. Eu comecei a me cobrar, é o que você falou até. Eu comecei a me cobrar muito. Eu tenho que me manter no black, né? O black, no topo, um black aqui no caso. Então, eu tenho que me manter aqui. E aí, eu fui esquecendo o meu lado emocional. E isso não é bom, porque não vai ser saudável. Não, vai chegar. De forma alguma. E aí, eu peguei, né? Conversando até um dia numa festa do MRV, o Alessandro, que é o nosso diretor lá do Nordeste, ele falou comigo, você já viu a Roda da Felicidade? Ele comentou assim, por alto, no momento da festa.
E aí eu fui olhar, né? E é um testezinho, você deve saber mais do que eu, né? O teste de você fazer uma autoanálise sua de como tá a relação ali da sua vida, né? E aí eu olhei o profissional, nossa, 10. E aí você vinha pro pessoal, tipo, 3, todo, sabe? Todo desregular. Eu peguei, parei, respirei, falei, não, para eu continuar produtiva, não é só a organização, não é só a disciplina que eu tenho no mês de planejar, de fazer toda aquela minha rotina para focar no mês, o que é que eu preciso para atingir a minha meta, né, pessoal, do trabalho, tudo faz, mas de eu me manter produtiva mesmo, equilibrando essa saúde. Então, eu procurei a análise, né? Estou fazendo terapia e até uma maneira de você também se autoconhecer, para você ter um objetivo, porque quem não sabe onde quer chegar, não vai chegar a lugar nenhum. Então, você precisa... E acho que você falou um ponto super legal, o ter um objetivo é muito bom. Agora, move. E ele moveu, a gente deu o exemplo, a Tued contou o exemplo, é muito legal. Mas não tem nenhum problema de você recalibrar o seu objetivo de vez em quando, né, Alessandra? Acho que esse ponto do equilíbrio, a gente de vez em quando olha só para uma ponta, olha para outra e no final a felicidade está um pouco em equilibrar as pedras aqui na mão, né? Eu falo que é girar os pratinhos, né? A gente tem ali o do trabalho, relacionamento, saúde, finanças, e a gente não vai ter o tempo todo tudo isso girando na mesma velocidade, a gente não dá conta disso, e a vida é isso, né? Sim. O importante é a gente saber que tem todas essas áreas e tá bem, nesse momento eu preciso focar mais no trabalho, tenho um objetivo aqui, eu tenho uma parte financeira, mas eu tenho todas essas outras áreas, eu posso dar um pouco menos de atenção nesse momento, mas eu não posso deixar o pratinho deixar de girar e cair na cabeça. Sim. E aí, não, nesse momento, agora eu já estou vendo que eu preciso ficar mais com os meus filhos, ou com meu marido, com minha esposa, vou voltar um pouquinho mais para cá, mas eu tenho consciência de todo o resto. E até isso é importante, como a Tued falou, que uma hora a conta chega, e isso é neurociência, explica, não é à toa. Uhum. A forma de funcionamento do cérebro, os neurotransmissores que são liberados, a nossa química corporal, fisiologia, biologia, ela precisa de tudo isso. Então, se a gente foca em uma coisa só, deixa de se alimentar bem, fazer atividade física, de ter relacionamentos, não dorme direito, porque só quer produzir, por mais que ache que está produzindo, está menos do que poderia. Sim. E em algum momento lá na frente, que a gente vê hoje muitos casos de burnout, esgotamento, é essa conta que chegou. Essa questão, né? E aí você até pensa, nossa, você vai ter problemas físicos, né? A questão da pressão, ansiedade, tudo. E aí, depressão, que automaticamente vai deixar de você ser produtivo. Então, um tem que andar relacionado com o outro. É o equilíbrio. E eu acho que esse é o ponto, Tued, para essa turma toda de corretores, que eu acho que trabalha muito, é uma turma brilhante, eu sou fã de todo corretor de imóvel, mas realmente é um risco enorme que corre, porque como ele é remunerado de acordo com o esforço do seu trabalho e é um profissional autônomo, fica, acho que a dica de vocês duas é achar o equilíbrio da sua vida, porque sim, tem um objetivo legal lá na frente de buscar de crescimento, mas se não trouxer os outros pratinhos girando, talvez não caia um só na cabeça, cai 2, cai 3 e aí é onde o burnout acontece, né? Caiu do trabalho também, né? E aí cai do trabalho por fim, que é onde tudo se perde, né? E aí se reinventar fica muito mais difícil, né? Acho que aí vocês têm um monte de exemplos de reinvenção bem sucedida das duas, mas nem toda reinvenção é bem sucedida como a de vocês duas, né? Até porque eu acho que nossa foi bem sucedida porque a gente se reinventou antes de ter algum problema, sim, antes dos pratinhos caírem na cabeça. E esse é o ponto, né? De olhar e trabalhar a prevenção. Então, realmente, nem todo... Quando chega num burnout, por exemplo, a pessoa, quando ela se recupera do burnout, ela vem com sequelas. Ela normalmente, já não é mais tão produtiva quanto era antes. Então, aquela pessoa que falava que antes, não tenho tempo para fazer atividade física, não dá nem para comer direito, tem que comer aqui no computador, ela se vê não podendo trabalhar, não conseguindo trabalhar. Então, o que é melhor? Prevenir ou chegar nesse ponto e depois ver tudo desmoronar?
E aí eu acho que é um pouco de disciplina. Honestamente, Total. eu sempre fui muito fã da ter bem organizada a sua rotina e principalmente você ser disciplinado com a execução. Se você não está conseguindo sair para almoçar ou comer com a sua família, é porque você talvez não esteja priorizando as coisas corretamente. E acho que esse é o ponto importante. Se organizar direitinho, dá para fazer tudo, né? Hoje eu tô conseguindo ver isso, né? No começo eu achava que não. Eu achava realmente, logo quando eu entrei, eu achava que para eu me manter produtiva, eu realmente tinha que deixar de mão. Até sim, concordo com o que você falou até, né? São os momentos, né? Então, naquele momento ali, estava o momento de eu focar mais realmente no lado profissional. Estava começando. Então, a gente tem que se aperfeiçoar, a gente tem que estudar. Então, acaba exigindo mais um pouco, né? Mas, assim, hoje em dia, depois de um tempo, a gente vai passando pelo processo, eu vejo que dá para a gente manter esse equilíbrio de você conseguir fazer tudo. Eu consigo hoje, no domingo, por exemplo, eu determinei que o domingo é para meu filho. Então, domingo, os clientes, eles vão esperar eu segunda-feira, né? É muito difícil. Foi um A lojinha tá fechada, né, Tued? A lojinha fechou. É muito difícil. Não é shopping center. Foi muito difícil isso, por sinal, porque quando você vê o lead ali falando e é seu dinheiro que você está investindo e você fica, nossa, eu tenho que responder. Mas eu acho que é um ponto de maturidade profissional que você adquiriu. Sim. Porque você consegue, se você conseguir durante o seu dia, durante a semana, no sábado, fazer ser muito produtivo, o seu dinheiro está garantido. E você consegue equilibrar para que tenha seu tempo com a família, com o filho, com os pais. E acho que isso é super importante, né? Então dá para você fazer tudo. Eu costumo muito entrar o mês planejando, né? Eu vejo o que é que... Aí entra na questão até da produtividade, tá, gente? Eu começo o meu mês muito... planejando o que é que eu quero para esse mês, o que foi que eu fiz no mês passado que deu certo, que eu posso utilizar nesse mês, o que é que esse mês eu posso me reinventar para melhorar, porque o cenário de alguma situação mudou, né? Então, depois eu corro atrás, né, de ir praticando o que eu planejei, e aí depois eu ajusto, se no decorrer do percurso ali eu ver que, nossa, aqui não tá muito bom, tenho que mudar aqui, vou lá, ajusto. E aí é esse ciclo mesmo, né? Eu monto tal horário, até tal horário, eu tô com a lojinha aberta, vou trabalhar aqui o Instagram, vou trabalhar o meu tráfego pago, o que é que eu posso fazer aqui de diferente esse mês, o que é a imagem que eu posso mudar. Então, eu sempre tenho essa questão mesmo de montar essa disciplina, e é o que você está falando, isso vem com o tempo, né? Eu fui amadurecendo realmente, e hoje eu consigo fazer isso. Então, no sábado eu atendo, é um dia de muito movimento, o sábado é um dia de movimento muito corretor, né? Então, é um dia que eu fico mais no trabalho, e aí no domingo eu, pronto, aqui vou respirar agora, vou parar, meu momento, o momento do meu filho, né? Então, a gente tem que ter realmente... E que eu acabei me tornando mais produtiva. Eu reparo isso hoje. Eu vejo que meu resultado está sendo melhor do que o do ano passado, né, no decorrer. Claro que tinha todo o cenário, mas assim, eu vejo que isso também faz diferença. Sem dúvida. Né? Aula da professora Tued, gente. Planejamento, início do mês, reflexão sobre o que funcionou, o que não funcionou. Sim ou não, Alessandra? Fundamental aprender com os erros, organizar, planejar o mês e, principalmente, gente, disciplina de execução. Executei meu planejamento. Funcionou? Joia, sigo executando. Não funcionou? Deixa eu revisar, que eu vou novamente recalibrar e ajustar a rota e vamos embora. Gente, esse papo tá delicioso, espetacular, adorei demais, mas estão me puxando a orelha e nós estamos terminando o tempo. Então eu não queria deixar vocês saírem, não vou deixar vocês saírem sem dar uma dica sobre equilíbrio de vida, e eu vou começar com a Tued para deixar a Alessandra terminar com chave de ouro aqui para a gente. Produtividade versus equilíbrio de vida, são inimigos ou podem viver Não, em conjunto? Pelo contrário, tem que fazer parte, tem que ter o conjunto. É essencial. A gente precisa planejar a rotina, o trabalho, o profissional, o emocional, a gente precisa ter esse planejamento aí, senão a conta chega real, gente, e não vai ser interessante. Então, os dois têm que andar muito junto e acredite, se você tem a sua saúde mental ali, se você está bem, né? Eu costumo dizer assim para os meus coaches, o problema está aí, a gente tem que ir atrás da solução, né?
Então, manter ali o equilíbrio. O que é que eu posso fazer para mudar aqui? Respira, tem que andar um junto com o outro, porque senão vai dar errado a questão do produtivo. Acredite, então um tem que estar sempre com o outro ali para ser bem bacana e fazer todo o diferencial mesmo. Que legal. Alessandra, super obrigado. Sua disposição, seu tempo aqui com a gente foi brilhante. E eu queria que você deixasse a mensagem para esse mundo de corretores de imóveis que estão aí batalhando todos os dias na vida. Como é que eles são bem-sucedidos e felizes? Porque felicidade existe. Trabalho duro também, mas esse equilíbrio é muito bacana, né? Esse equilíbrio é fundamental. O nosso cérebro, ele é feito para, principalmente, primordialmente, para nos manter vivo e não para produzir. Então, a função dele, a atenção dele o tempo todo é se a gente está funcionando direitinho. Então, os órgãos, a mente, as emoções, tem que estar tudo equilibrado. Então, se isso desequilibra, ele não vai pensar na performance. Então, você precisa dar a base primeiro para que ele possa performar. Então, se você se alimentou, se você dormiu, se você fez atividade física, está tudo funcionando direitinho, agora tudo bem, eu posso ir além. Então, é importantíssimo esse equilíbrio. E pegando o gancho da disciplina, do planejamento, o que eu oriento os meus mentorados a fazer é se colocar na agenda também. Então, coloca de verdade qual é o horário que eu vou treinar. Qual é o horário que eu vou fechar na minha agenda para comer? Qual que é o horário que eu vou fazer pequenos lanchinhos, que eu vou estudar, que eu vou dormir, ler, tudo. Na minha agenda tem tudo isso. E são blocos ali que eu não abro mão. Porque eu sei que aqueles 15 minutos que seja, que eu paro um pouquinho, vai me render 1 hora, talvez, de produtividade, que se eu tivesse esmerilhando ali o meu cérebro, eu iria perder 2 horas para fazer uma coisa que eu poderia fazer em 1. Então, eu ganho na performance, eu ganho na produtividade. Então, se coloque, porque se você ficar assim, na hora que dá, eu leio, você não vai ler. Se a hora que dá, eu vou ficar com a minha família, você não vai ficar. Então, tenha os blocos de e acho a sua dica é brilhante, ainda mais para essa turma de corretores, está toda hora marcando uma visita com um cliente ou não. Lembre de não marcar no bloco que você já está agendado com você, né? Exatamente, você já tem compromisso. Você tem a agenda inteira, mas naquele momento é o seu compromisso com você mesmo e não abra mão desse compromisso. Gente, super obrigado. Corretor de imóveis, aula grátis, temos o ano inteiro aqui para render com essa discussão espetacular. Esse foi mais um episódio do Virando a Chave para você. Curtam muito que nós estamos aqui cuidando de vocês e cuidando da gente. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada. Virando a Chave é um podcast oferecido por MRV & Co e está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts ou no YouTube ou favorite na Deezer. Assim você será notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Se você estiver ouvindo no Spotify, deixe a sua avaliação. Foi um prazer ter a sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.